Vamos ficar de pé, vamos ainda abrir a palavra do Senhor no Salmo 29. Salmo 29. Nós vamos ler assim. As mulheres vão começar comigo os números ímpares e os homens lerão os pares. 29. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O bezerro, o Líbano e o Sion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. O Senhor faz tremer o deserto de gás. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnunda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como o rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos juntos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Vamos cantar a Deus o hino de número 351. Hino 351, vamos cantar pensando e meditando nas palavras deste hino. Vamos cantar com alegria, cantar louvando ao Senhor. 351. Elas
Bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês, derrame a bênção dele sobre cada um de nós. E esse cântico diz: a começar em mim quebra coração. Que a partir de nós possamos estar quebrando o coração, pedindo para Deus nos libertar daquilo que impede a nossa adoração a Ele. Amém? Vamos tirar a mão do bolso, vamos animar com as palmas. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em onde há frieza. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Amém. O próximo cântico diz: lance sua rede ao mar. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, tudo aquilo que nós queremos, no tempo dele, na hora certa ele nos dá. É só entregar os nossos sonhos, nossos pensamentos nas mãos dele, que no momento dele ele irá nos abençoar. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que precisamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível
Os irmãos, esta manhãzinha está uma manhã fria, gostosa, não é? É bem melhor do que quando a gente está todo mundo aí se banando de calor, né? É só um pouquinho mais difícil para sair da cama, depois vai tudo bem. Falei para os irmãos que lá em Minas esse é o nosso frio, né? Aqui está só começando, esse é o nosso frio lá. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, do Salmo 77, e esse salmo é um salmo de Asaf. E Asaf era o homem do templo. Quem estuda a história de Asaf vai ver que ele era aquele homem que tinha a responsabilidade da casa do Senhor, dos serviços da casa do Senhor. No Antigo Testamento, quando a gente estuda ali a casa do Senhor, tinha o sacerdote para ler a lei, tinha o levita para cantar os salmos, as obras maravilhosas do Senhor, e o povo normalmente ouvia com muita atenção. Vindo Cristo, Ele agora nos coloca todos na condição de sacerdotes, de levitas, não é? E hoje nós não assistimos ao culto, nós participamos, nós adoramos, nós prestamos o culto a Deus. E esse salmo fala das obras e a misericórdia de Deus. Eu vou fazer a leitura deste salmo e eu quero que você acompanhe de forma muito atenta aí na sua Bíblia. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à memória os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não tornará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Esse salmo, ele está num contexto dos salmos de Asaf,
e é um salmo de extrema meditação. Esse salmo é um salmo muito precioso para você, para mim, meditar em muitos momentos e quadros da nossa vida, da nossa história. Porque uma das coisas que nos chama a atenção em Asaf é o fato de que ele era aquele homem responsável por estar no templo e dizer assim para o povo de Deus: o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor habita na nossa tenda, na nossa casa, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor, nós estamos agora na presença dEle. E é interessante porque por vezes Asaf se expressa desta maneira nos seus salmos. Asaf compôs vários salmos da Bíblia, você pode olhar aí, não me lembro agora o número total deles, mas são vários. Eu acho que só Davi compôs mais salmo do que ele. Mas aqui ele está falando não como aquele homem responsável de estar no templo e dizer: o Senhor está conosco. Aqui ele está falando assim: parece que o Senhor não está conosco. É estranho ouvir da boca de Asaf isto. E ele está dizendo assim: olha, elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda na minha angústia. Ele está falando aqui de angústia, de sofrimento, de reclusão. Ele está falando aqui de quadros tão difíceis que chega à noite, não dorme, a alma, diz aqui o texto, recusa consolar-se. É como alguém que diz assim: eu não quero consolo, eu quero é chorar, né? Às vezes você já passou por isso também na sua vida. Eu não quero consolo hoje, eu quero é chorar. Não me venham consolar, porque eu não quero consolo, eu quero chorar, eu preciso de chorar. E eu tenho observado, irmãos, que a vida cristã, para muitos, tem sido assim muito litúrgica, tem sido muito presa meramente a uma liturgia do culto, da escola dominical, dos nossos estudos, das nossas reuniões, mas o dia a dia da vida com Deus é uma liturgia diferente. A palavra liturgia, na língua grega, leiturgos, é uma forma de serviço que nós prestamos a Deus, que transcende o templo, que vai muito além das nossas reuniões dominicais, semanais. É uma vida constante de serviço a Deus, lá no seu trabalho, na sua família. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós não podemos criar esta ideia do sagrado aqui na igreja e do profano lá em casa, porque nós somos pecadores. O que eu vejo aqui em Asaf é como que a sua natureza pecaminosa pesava sobre o seu ombro. Eu não sei se você sente isso, eu sinto muito isso, como que a nossa natureza pecaminosa, ela torna um fardo tão pesado para as nossas pernas. E nós somos pecadores, e a palavra de Deus nos diz que temos pecado contra Deus. Há uma diferença, irmãos, entre pecadores no sentido, todos nós somos pecadores. Você pode não estar cometendo nenhum pecado, porque João diz que aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Então, existem aqueles pecados que são notórios, são carentes até da disciplina da igreja, são aqueles pecados que se escandalizam, são notórios. Você pode não estar cometendo nenhum pecado desse, e isso não tira de você a condição de pecador. Nós somos pecadores, mesmo que não estejamos cometendo nenhum pecado escandaloso na nossa cidade, isso não tira a nossa condição
de pecadores, não estamos na prática do pecado, mas somos pecadores. Por isso que a Bíblia recomenda: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, porque é muito dura a realidade da nossa natureza humana. E pecado é pecado, não é desvio psicológico, não é uma escorregadinha na calçada, não é? Tem um monte de termos aí para amenizar a coisa. Não, a nossa natureza pesa sobre os nossos ombros, ainda que não estejamos na prática do pecado. Eu, por exemplo, não acredito que Asaf estava reclamando aqui, confessando algum pecado que ele havia cometido, escandalizado o povo de Deus, feito o inimigo ridicularizar a lei de Deus. Não há nenhum registro disso aqui no Salmo. O que Asaf está clamando é assim: Senhor, a queda, a natureza humana, ela é tão difícil de conviver com ela, as angústias da alma, os choros dos olhos, enfim. E ele chega a dizer no seu íntimo: será que Deus esqueceu da sua misericórdia? Será que, olha aí os versículos 7 em diante: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para as gerações? Esqueceu Deus da sua benignidade? Será que Deus esqueceu de ser benigno, de ser bom? Será que na sua ira, ele ficou tão irado, que ele esqueceu da sua misericórdia? Não são as interrogações que por vezes passa também na nossa alma como servos e servas de Deus? E uma das coisas que a gente estuda sobre os atributos de Deus é que eles são intensos. Por exemplo, a ira de Deus, se você não sabe, é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. Eu gosto de falar atributo porque atributo é mais interessante quando se refere à pessoa de Deus, porque qualidade, às vezes faz assim. Por exemplo, a Cláudia é uma menina que tem muitas qualidades, mas tem muitos defeitos também, não é? E eu estou citando a Cláudia porque eu acho que é a mais pecadora que está aqui entre nós nessa manhã. Depois dela é só você e eu, né? Aliás, mais do que ela é só você e eu, né? Então, na verdade é o seguinte: quando a gente fala qualidade, parece que dá a ideia de que tem também defeito, né? E atributos é um termo muito usado para descrever as virtudes da soberania de Deus e da pessoa de Deus. E um dos atributos de Deus, por exemplo, é a ira de Deus. Nós falamos muito pouco na ira de Deus, mas Deus, Ele é um Deus constantemente irado. Você já parou para pensar em Deus irado? A ira de Deus só não é igual à nossa, descontrolada, graças a Deus, ela não é igual à nossa. Eu fiquei tão irado que eu falei o que não devia. Isso não acontece com Deus, acontece com você e comigo, com Deus não, porque os seus atributos, eles são todos intensos. Se a sua ira é intensa, a sua misericórdia também é intensa, e é onde tem sempre este equilíbrio constante da pessoa de Deus. Mas o salmista que pensa: será que na ira ele ficou mais irado do que misericordioso? Isso acontece com a gente, não com Deus. Esse salmo de Asaf é muito bom para as nossas meditações, para nós entendermos o problema da maldade que habita em nós. Se nós não tivermos cuidado com isto, irmãos, nós começamos a pensar que não tem jeito para nós. Nós começamos a pensar que nós estamos trabalhando com pecadores como nós, mas tem que ser todo mundo perfeito. Para ser um crente, tem que ser uma pessoa perfeita, 100%. Que bom se pudéssemos ser assim, mas nós somos pecadores perdoados,
pecadores arrependidos, mas somos pecadores. E evangelizar, alguém definiu evangelizar assim. O que é evangelizar? Evangelizar não é um pecador pregando para o outro, não é um pecador contando para o outro que foi perdoado. Então alguém definiu assim, que evangelizar é um mendigo contando para o outro mendigo onde foi que ele encontrou o pão. É mais ou menos isto a nossa situação diante uns dos outros e diante de Deus. Mas pela graça de Deus, o Senhor, Ele não rejeita para sempre os filhos dos homens, aqueles que Ele ama. Vamos orar nesta manhã? Vamos fechar os nossos olhos. Ó Deus, quando lemos a Tua palavra e meditamos nos Teus ensinamentos, nós pedimos que a Tua palavra fique guardada no nosso coração como fonte de vida para a nossa alma. A nossa vida cristã não é uma mera liturgia temporária, é a liturgia da vida, da comunhão com o Senhor, dia a dia. Não apenas no domingo, aqui na casa do Senhor, quando reunimos com o povo do Senhor, para aprendermos mais da aliança com o Senhor, esta aliança que é para nós, para os nossos filhos, para as gerações, e o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, por causa desta aliança. Mas sabemos, ó Deus, que nós vivemos não uma mera liturgia dominical, mas a liturgia da vida, a liturgia da comunhão com o Senhor, porque nós não precisamos do Senhor apenas no domingo, uma vez por semana, nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, da nossa história. Nós vivemos na dependência do Senhor, e o que testifica com o nosso espírito que somos salvos, o Teu Santo Espírito, é nos colocar nesta dependência do Senhor, viver uma vida de fé, viver uma vida de temor do Senhor, viver uma vida de segurança da Tua salvação, não amedrontados pelas coisas desta vida, pelas circunstâncias desta vida, não amedrontados, ó Deus, pelas astúcias de Satanás, pelas artimanhas dos homens, mas o nosso coração encontra âncora verdadeira no Senhor, na Tua graça, na Tua salvação. Oramos pela Tua igreja nesta manhã, oramos pelas famílias nesta manhã, aquelas que passam por lutas, provações, colocamos diante do Senhor. Aqueles irmãos que não estão conosco porque estão acamados, doentes, nos leitos, nos lares, nos hospitais, oramos por eles, colocamos a vida deles diante do Senhor nesta manhã. Oramos, ó Deus, clamando pela Tua graça e a Tua misericórdia, quando a igreja nesta manhã se reúne em todo o Brasil, para, ó Deus, ensinar as gerações a Tua palavra, para estreitar os laços da comunhão e da aliança com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, porque sabemos que milhares e milhares, aliás, centenas de milhares de irmãos como nós, estão reunidos neste dia, para tributar a glória que é devida ao Teu nome, não só a nossa denominação, mas as igrejas irmãs. Oramos por todas elas, e pedimos, ó Deus, que o Teu Evangelho seja testemunhado nesta pátria, neste dia, e que a proclamação da Tua palavra neste dia encontre no coração dos homens acolhida para a salvação da sua alma. Nós oramos assim, ó Deus, pela nossa escola dominical, pelos professores que vão ministrar daqui a pouco a Tua palavra, pelos alunos,
faça que a escola dominical seja uma tribuna para os nossos crianças, adolescentes, jovens e adultos, para o estudo da Tua Palavra e para a meditação em conjunto nos feitos do Senhor e na Tua salvação, na Tua misericórdia. Assim nós oramos para que haja saúde espiritual no coração do Teu povo, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam nesta manhã pela primeira vez. Alguém? Segunda, terceira? Não? Quero agradecer o Felipe, que está presente aqui com a gente, né? O Felipe formou a namorada Gabi, voltou para Goiânia, está estudando um pouco mais para concluir a sua formação. É uma alegria ter você de volta aqui, Felipe, que Deus possa abençoar você onde você estiver, tá? Vou convidar os aniversariantes da semana que estejam vindo aqui para que nós possamos orar por vocês. A Joana Costa, Magali Fernandes, Célia, Aparecido, Linderval, Joelma, Gabriel Costa, Pedro, Abner, Milton Osamamori e Pedro Henrique. E alguém que eu possa ter esquecido o nome porque não está aqui, também está convidado a vir aqui para que a gente possa orar pela vida de vocês. Vou convidar o presbítero Rogério, que vem aqui, que possa estar orando pelos nossos aniversariantes dessa semana. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós te louvamos porque reconhecemos que não somos dignos, ó Pai, de tantas bênçãos que temos recebido. Nesse instante nós celebramos, ó Pai, as bênçãos que o Senhor tem ofertado aos nossos irmãos que completarão mais um ano de vida, ó Pai. Que o Senhor esteja confirmando cada vez mais os seus passos em Ti, que eles possam permanecer firmes na Tua palavra, na Tua seara, serem úteis, ó Pai, Senhor Deus, na propagação do Evangelho, e que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que não puderam vir também. Que o Senhor esteja abençoando as suas famílias, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso boletim está recheado de notícias interessantes. É bom que você esteja atento e leia todos os anúncios que estão aí. Eu vou falar apenas sobre a escola bíblica, porque ela não apareceu no boletim. Então, a nossa escola bíblica dominical, que já tem muita gente perguntando, porque a gente já começou a divulgação lá na escola Erasmo Braga, então, automaticamente, já começaram a perguntar, porque a gente falou pouco. A nossa escola bíblica vai funcionar de 17 a 20 do 7, das 13 às 16h30. E ela vai trabalhar com crianças de 4 a 12 anos. Hoje à noite, após o culto, eu estou convocando todos aqueles que querem participar do trabalho. Nós precisamos montar as equipes, distribuir o trabalho para que no dia esteja tudo tranquilo. Nós vamos fazer inscrições, igreja, até dia 12 do 7. Ela vai começar dia 17. Nós vamos ter um prazo aí de 5 dias para rodar tarefa, coisinhas que vamos fazer, para que a gente não esteja fazendo coisas de mais nem coisas de menos, e na hora a gente tenha que correr, além de cuidar das crianças, correr para preparar material. Então, no dia 12, nós pretendemos encerrar as inscrições. Então, se você tem alguém que vai visitar você na sua casa, que está nessa faixa etária, algum vizinho, algum amigo, esteja atentos. Por favor, não é uma prática nossa ser cuidadoso com as datas, né? Então, não deixa para trazer no dia, porque se você trouxer, a gente vai receber. Mas é tão mais tranquilo se você nos avisar com um pouco de antecedência. Ou nós vamos parar quando alcançarmos o número 200. Então, estejam atentas. A gente vai parar dia 12, mas se antes disso a gente alcançar o número de 200, nós vamos fechar, porque nós não temos condições de ficar com um número maior do que esse aqui nesse trabalho. Tá bom? Então, a gente conta com a oração da igreja, para que Deus possa abençoar a todos, abençoar as crianças que estarão aqui, para que a palavra de Deus
tenha uma aplicação real na vida deles, para que elas sejam transformadas. Nós não queremos aqui passar a tarde brincando com crianças. Nós queremos passar aqui à tarde ensinamentos que tragam transformação na vida das nossas crianças. E o último lembrete, aquela caixinha de leite longa-vida, vocês vão lavando e trazendo para a gente, que a gente vai precisar de aproximadamente 200, tá bom? Então, a gente tem até o dia, antes do dia 17, porque a gente tem que dar um trato nela para poder trabalhar com ela, tá? Eu espero que todos possam estar colaborando com isso aí. Que Deus possa nos abençoar e tenhamos uma boa aula no nosso dia de hoje. Amém. Vamos chegar para pertinho aqui, para a gente ficar bem aquecido aqui hoje, né? Vamos chegar para perto de mim aqui, que é bom que a gente fica assim mais, né, quentinho. Eu sei que depois que a gente senta no banco, esquenta o lugar e não quer, né? Mas eu fico grato se os irmãos puderem chegar mais para frente aqui, para a gente tratar esse assunto mais de perto. Aliás, esse assunto aqui é um assunto que nós precisamos tratá-lo mais de perto, viu? É um assunto precioso das Escrituras Sagradas. Aê, já melhorou. Deixa eu fazer uma pergunta assim, muito indiscreta aqui. Quem estudou essa lição hoje em casa, hein? É a de número 3. Pelo menos deu uma lida assim, né? Falar assim, eu vou dar uma lida. Chegar lá, na hora que o pastor perguntar, eu levanto o dedo com toda a força. Mas eu vou tomar essas revistas de vocês, eu garanto. Mas assim, eu quero continuar incentivando os irmãos a estudar. Eu estava estudando essa lição essa semana, ontem, por exemplo, e o nosso assunto de hoje ele é dividido em 2. Um neste domingo e o outro no domingo que vem. Não é que nós vamos dar só meia lição, não. É que o próprio assunto está dividido em 2 lições. E sobre a segurança da salvação. Esse assunto ele é um assunto sim, de extrema importância para cada um de nós, né? A segurança da salvação. Nós temos vivido, irmãos, o Evangelho sempre lutou tanto com isso, e essas coisas vão e voltam. Quem lê as cartas de João, 1º, 2º, 3º João, vai ler ali assim que penetrou já no meio da igreja cristã, no meio dos ensinos de Cristo, já naqueles dias, um movimento chamado de gnosticismo. Não sei se vocês já estudaram o gnosticismo. Você pode nunca ter estudado o gnosticismo, mas você vive sobre a grande influência dele no nosso meio religioso. Terrível o gnosticismo. O gnosticismo ele despreza a verdade e se apega aos sentimentos.
Você já pensou no desastre que isso pode gerar para nós? Porque sentimento é uma coisa própria da nossa alma. E sentimentos vêm e vão, não é isso? Sentimentos, graças a Deus, são passageiros, porque eles, tanto existem os sentimentos bons, quanto os sentimentos ruins. Então a Bíblia diz que o choro, por exemplo, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus que os sentimentos são passageiros. Provavelmente você nem vai se lembrar deles depois que eles passam. Agora a verdade não, a verdade ela é penetrante na alma. Aquelas verdades que a gente aprende da palavra de Deus, lá na nossa infância, nós nunca mais esquecemos dela. Ela vai nutrir a nossa vida, a vida toda, o tempo todo. O sentimento é passageiro, a verdade fica conosco. Por isso que Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, os nossos sentimentos, muitas das vezes, eles até nos enganam. E como nos enganam? Nós temos que estar sempre atentos, por causa da nossa natureza. A queda do homem trouxe sobre a nossa alma coisas tão terríveis, que é um fardo sobre nós, que é imposto pela queda do homem. Nós não sabemos tratar com isso. Muitas das vezes colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no marido, na mulher, e nunca admitimos que somos nós mesmos. O diabo, então, tem hora que eu fico até com dó do infeliz, porque o que ele leva de culpa, de problema dos outros, tudo é o diabo. Me contaram até a história de uma vez um choro assim atrás do poste, perguntar, mas não viu, quem está chorando aí? Aí o seu diabo estava lá chorando, né? Ele falou assim, mas por que, seu diabo, o senhor está chorando? Ele falou, não dá não, senhor. Tudo que acontece naquela igreja ali do outro lado da rua, eles falam que fui eu, põe a culpa em mim, né? Tudo que acontece lá, eles falam que fui eu. Então nós não sabemos conviver com a nossa natureza humana, carnal, pecadora. E isto afeta também no que se diz respeito à nossa salvação. Quantas das vezes, por algum problema que a pessoa passa, ele fica questionando a sua salvação, né? Será que eu sou um salvo mesmo? Será que eu não estou perdendo meu tempo aqui, né? Podia estar lá em casa dormindo, estar aqui na escola dominical, e se eu não for um salvo, não perdi meu tempo de ficar vindo na igreja, estudando a Bíblia, orando? Isso já passou pela sua cabeça? Pode ser sincero, isso passa pela cabeça da gente, né? Passa. Tem uma pergunta chamado do evangelismo explosivo, ela diz o seguinte, são duas perguntas com respeito à certeza da salvação, eu quero fazê-las aqui. A pergunta é o seguinte: se você morresse agora, claro que eu não estou propondo isso para você, não precisa ter essa pressa, tá? É só uma pergunta. Se você morresse agora e chegasse no céu, e Jesus te cercasse na porta do céu e falasse assim com você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Alguém aqui merece entrar lá? Nenhum. Certamente, nenhum de nós merece. Então o que você falaria, já que você não merece? O que você falaria para ele? Hein? Sodenir disse que responderia, porque eu creio no Senhor. Hein? O Senhor é um Pai de amor, de misericórdia. Que eu te aceitei como meu Salvador. Quem mais? Ou não tem, ou você está na dúvida do que falar? A gente tem essas respostas, sempre o nosso eu acompanha. Você já notou? Eu criei, né?
eu aceitei. O nosso eu está sempre querendo achar uma desculpa para entrar no céu. Não tem desculpa para nós entrarmos no céu. A única coisa que... Não está errada essa resposta não, só estou querendo dar uma aperfeiçoada no assunto, porque o nosso eu está sempre achando que resolve. A única resposta que nós podemos ter é o seguinte: porque o Senhor morreu na cruz para me salvar. A única resposta que posso ter, por causa da obra do Senhor na cruz. E um dia eu fui alcançado por ela. A única coisa. A segurança da salvação. Nós vivemos hoje, irmãos, assim, dividido. Esse assunto não é muito, embora seja um assunto bíblico, extremamente fundado nas Escrituras. A igreja evangélica brasileira hoje, ela se divide em duas alas. Nós, de linha protestante, reformada, nós cremos na segurança da salvação, que um salvo é salvo para sempre, nunca perde a salvação. Pode vir as lutas, as tribulações, as dificuldades, venha o que vier, não perde a salvação. Pastor, mas e se ele pecar e tal? Não perde a salvação. Mesmo se pecar, não perde a salvação, porque todos nós somos pecadores. Quem é que não pecou hoje ainda, né? Você pode não ter pecado assim de coisas grandes, notórias, né? Mas nós somos pecadores por natureza. Então, se depender de nós, a gente perde mesmo pelo caminho afora aí a salvação. Existe uma outra ala que acredita o seguinte, que o crente perde a salvação. Se ele pecar, se ele não perseverar, se ele não tiver fé, se ele não tomar posse da bênção, se ele pecar em alguma circunstância da sua vida, ele perde a salvação. E é um desastre, ele perde a salvação. E depois ganha de novo. Aí ele chora, arrepende, mas se ele se arrepender, depende dele. Se ele, é como se Cristo continuasse lá na cruz, assim, estável, e depende tudo de você. Tinha um senhor que falava assim, Jesus morreu na cruz e fez por onde, né, pastor? Agora quem quiser vai lá e pega. Parece um mercado livre, a fruta está ali, quem quiser vai lá e pega. Só que o homem morto nos seus pecados, coitado, nunca tem condição de ir lá pegar, vai morrer, vai ficar morto. Então, nós temos que entender esse assunto da certeza da salvação pelo prisma bíblico, pelos ensinamentos que a palavra de Deus nos dão. E hoje nós vamos ver quais são então os fundamentos da nossa confiança. Por que eu posso descansar o meu coração seguro na graça de Deus, de que um dia Ele me salvou e é para todo sempre. O crente pode perder a alegria da salvação, o crente pode cair num pecado, e a Bíblia diz que o Senhor guia os passos do homem bom, e se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Se dependesse, a grande questão desse assunto é só você tratar na sua cabeça o seguinte, para você nunca mais precisar de ter dúvidas sobre esse assunto, se você é um salvo. A sua salvação é uma obra de Deus ou é uma obra do homem? O que você acha? A sua salvação é uma obra de Deus ou do homem? De Deus. Não é então você que escolheu a Cristo, não é você que foi atrás e fez boas obras e se salvou a si mesmo, né, na nossa redundância. Então é uma obra de Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus faz durará eternamente. Deus, eu não posso, não cabe na minha cabeça, um Deus soberano, imutável no seu ser, nos seus atributos, visíveis e invisíveis, na sua soberania, na sua graça, na sua imutabilidade, um Deus que fica brincando com o ser humano, de dar e tomar salvação.
Se a salvação ela é do homem, você pode perdê-la qualquer coisa, porque nós não somos imutáveis, nós não somos constantes, nós somos inconstantes, pela nossa natureza contaminada pelo pecado. Então, se dependesse do homem, ele ganha, ele perde. Como esta base, fundamentação dessas linhas, pensam que é o homem que se salva, então eles podem entender que se perde também. Quando nós entendemos que é Deus que nos salva, nós não podemos entender que Ele vai nos dar aqui, tirar amanhã. Então, aqui o nosso autor, de uma forma assim muito sutil, ele começou a sua lição dizendo da experiência do peixe. Vocês já viram aquela propaganda que está passando na televisão? De uma iscazinha assim, aí o peixinho vem, quando vai para dar uma mordida, chega o peixão, né? Deve ser, subentende, o pai dele, ou a mãe dele, chega e tira ele fora dali, desvia daquilo ali, aí quando passa, tem um anzol naquela isca, você boca, ele está fisgado. Então, ele usou aqui para nos dizer o seguinte: certeza sem fundamento mata. Eu tenho uma certeza enorme da minha salvação, mas eu não sei os fundamentos dela. Se alguém me pergunta os fundamentos, eu não sei. É como a casa que não tem base. A pessoa quer ter uma certeza meramente mental, não tem os fundamentos da palavra e do Espírito Santo no coração, que gera em nós essa certeza, esta segurança. O reverendo Isaías está voltando aí do Egito, e ele estava contando para nós, a igreja presbiteriana em Cairo, hoje, é a maior igreja que tem no Egito hoje, uma igreja grande, muito boa, crescendo muito, e muitos muçulmanos abraçando a fé cristã ali. E quando vai abraçar a fé cristã, esses muçulmanos, a família deles, não precisa nem das autoridades, a própria família toma todo o cuidado, por exemplo, de persegui-los, expulsá-los de casa, e mata, judia de espancamento e todo tipo. Então, a profissão de fé lá, o pastor pergunta para o convertido assim: você está disposto a morrer por Cristo? Já pensou se só você fosse crente na sua casa, e todo dia você vem na escola dominical, quando volta, toma uma surra, desprezado, seu pai fala assim: os outros vão ganhar sapato, você não vai, os outros vão ter herança, você não vai, e você é amaldiçoado, todo dia. Por quanto tempo você resistiria a isso? Porque sem ninguém fazer isso, tem alguns que já se enfraquecem e desanimam. Então, se não houver uma convicção interna da salvação no coração dessa pessoa, você acha que ela vai perseverar? Se não houver uma convicção interna da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus no coração dele, você acha que ele vai continuar? De forma alguma vai continuar. E aqui vem um detalhe, um aviso muito importante para nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito para ir para a terra de Canaã, nessa jornada pelo deserto, chega no momento ali de entrar na terra prometida, que Moisés reúne aquele povo, e em Deuteronômios 29, acharam aí na introdução da sua lição? Deuteronômios 29, 19 e 20, quem não tiver com a lição, olha também na Bíblia, Deuteronômios 29, 19 e 20, e aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Está dizendo assim, olha: ninguém que, ouvindo tais palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice, o Senhor não lhe quererá perdoar, e lhe apagará o nome de debaixo do céu. Você entendeu essa passagem? Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo,
dizendo: terei paz ainda que eu ande na perversidade. A segurança da salvação, ninguém pode acolher no seu íntimo e dizer assim: eu sou um salvo ainda que eu ande na perversidade. Porque tem uma ideia errada no nosso meio, de que assim, eu sou salvo mesmo, posso fazer o que eu quiser, que eu sou salvo mesmo. Um salvo nunca pensa assim. Essa ideia, e depois fala assim: não, porque os presbiterianos acreditam na doutrina da predestinação, e eles acham assim: não, depois que é salvo, pode sair pecando por aí, pode andar na perversidade, porque é salvo mesmo. Mentira, nós nunca pensamos assim. Quem fala isso é que pensa assim e acha que é a gente que pensa. O presbiterianismo nunca pensou assim. Um e outro desavisado pode ter pensado assim, mas nunca, não tem base bíblica para ninguém pensar assim. Ninguém pode andar na perversidade do seu coração e dizer assim: não tem perigo, eu sou um salvo. Eu não preciso de zelar pela minha santidade, eu sou um salvo. Então, eu já estou salvo mesmo. De qualquer jeito, o crente não perde a salvação, então eu posso andar na perversidade. Então, o que Moisés está falando para o povo de Israel é o seguinte: olha, a bênção e a maldição está diante de vocês aqui agora. Agora, ninguém pense, olhando as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo e diga: não tem problema eu andar na perversidade, eu sou da linhagem de Abraão, corre o sangue dele na minha veia. 1 Coríntios 10, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, para você entender isso melhor. Paulo está relatando aí a experiência do Sinai, a experiência do deserto, a experiência do povo de Israel na direção da terra prometida. E ao narrar aí esta experiência do Sinai, a experiência do deserto, ele vai dizer assim: não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais, como é que está aí? Não quero, irmãos, que ignoreis. 1 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram. Observa um detalhe aí nesse texto, que Paulo está chamando atenção para isso, por isso que ele escreve com essa linguagem. Não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos. Olha a repetição dessa palavrinha, todos. É assim que a gente faz um estudo da Bíblia para a gente entender. Não quero que ignoreis, nossos pais estiveram todos debaixo de quê? Da nuvem. Sob é debaixo, não é? Então estiveram todos debaixo da nuvem. Depois, todos passaram pelo mar. Todos debaixo da nuvem, crentes e incrédulos. O mar abriu, todos de Israel passaram, crentes e incrédulos. Depois o verso 2 vai dizer: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha como que a experiência foi para todos. Diz aqui o versículo 3: todos fizeram o quê? Comeram do manjar que caía do céu, desse manjar espiritual. Que manjar espiritual é esse? Eles participaram das bênçãos espirituais de Deus ali. Naquele dia que a praga veio sobre o Egito, não atingiu a casa deles. No dia que morreram os primogênitos, o deles não morreu. Eles participaram dessas bênçãos espirituais, do maná que caía do céu. Todos, o verso 4 diz aqui, está embutido também o todos, beberam da mesma fonte espiritual que os seguia, porque essa rocha era Cristo. Agora olha que desastre esse verso de número 5. Entretanto, na nossa gramática é uma conjunção adversativa, não é isso? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aí Paulo vai descrever os 5 pecados capitais deste povo de Israel. Colocar Deus à prova, a idolatria, que é colocar Deus à prova, é a incredulidade, a idolatria, a imoralidade e a murmuração.
5 pecados capitais que aquele povo de Israel insistia nele. Então, ao falar da segurança da salvação, nenhum de nós pode alimentar na nossa alma assim: eu vou andar na perversidade do meu coração, porque eu sou um salvo mesmo. Um salvo nunca pensará assim. Ficou claro aqui para nós? Ok? Tem alguma pergunta, alguma colocação nesse ponto? Sim, vamos lá. Totalmente. Sim. Claro que há. Deus nos trata como seres responsáveis. O que nós não podemos confundir isso, nós vamos ver mais à frente, é com perda ou não perda de salvação. Mas responsabilizados nós somos por todos os nossos atos. E é por isso que Jesus falou assim, sabendo disso, Jesus falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, não tenta. Jesus nunca nos mandou resistir à tentação, mandou resistir o diabo. Da tentação, a Bíblia manda fugir dela, tá? Fica, não, eu resisto, resiste nada. Até, só fazer uma pausa aqui, dona Fátima, o pastor nosso lá em Belo Horizonte, fazendo um acampamento de adolescentes, um casalzinho de adolescente, quando terminou, chegou aquela hora de pôr para dentro lá no acampamento da igreja, colocar para dentro do quarto para dormir. Aí o casalzinho lá debaixo da árvore, lá falou: não, pastor, nós não vamos entrar para o quarto para dormir não, nós estamos começando a namorar, e nós vamos ficar aqui orando até de madrugada, para Deus confirmar o nosso namoro, nós queremos buscar uma vida de santificação, então nós vamos ficar aqui orando. Até justificaria deixar os moços ali orando, né? Aí o pastor falou assim: não, vocês podem fazer o seguinte, é aplausível a atitude de vocês. Você, filha, vai orar lá no seu quarto com as suas colegas, e você, jovem, vai orar lá no seu quarto com seus colegas de quarto, tá bem? Ele falou: não, pastor, isso é assunto meu e dela. Isso nós temos que orar juntos, eu e ela. Não é eu vou orar com meus colegas de quarto, você até é doido, eles vão rir de mim lá. Nós vamos orar aqui nós dois. Aí o pastor: você vai orar no seu quarto com as suas colegas, e enfim, repetiu a mesma coisa. Aí a menina perdeu a paciência com o pastor, falou: pastor, você está pensando o quê? Você está desconfiado de nós? Você está pensando que eu sou dessas? Né? E desafiou o pastor lá. Você está pensando que eu sou dessas? Ele falou: não, filha, não estou pensando que você é dessas, não. Estou pensando isso de você, não. Eu tenho certeza que você é dessas. Não estou pensando isso, não. Eu tenho certeza que você é dessas. Eu sou desses. Vocês aqui todos são desses. Não pode dar ocasião. A nossa natureza, ela é tendenciosa para esse lado ruim, não é para o lado bom não, é para o lado ruim. Então, senhor Danilo, é vigiar e orar mesmo, constantemente, para a gente não cair em tentação, porque a carne é fraca, a nossa natureza é pecaminosa, é corrompida, a nossa luta não é contra os irmãos um ao outro, não, a nossa luta é interna, contra nós mesmos, né, dona Fátima? Sim, eles estão aqui no texto, você quer guardá-los aí? O versículo de número 6, a cobiça. Vocês estão com 1 Coríntios 10 aberto aí? Está aí, ó, não cobicemos as coisas mais. Mas o versículo de número 7, a idolatria. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Pode seguindo, está dando para marcar aí? O versículo 8, a imoralidade. Não pratiquemos a imoralidade. Alguns fizeram e morreram. 23 mil, foi a pior experiência. O versículo 9, a cobiça, a incredulidade, não colocar o Senhor à prova, o problema da incredulidade.
E o versículo de número 10, a murmuração. Acharam aí? Então, são estes os 5 pecados capitais do povo de Israel. Capitais porque eles insistiram nele durante o deserto todo, apanharam e insistiram nele, tá certo? Bom, dado este episódio, nós devemos entender então, que para nós entendermos o que passa à nossa volta, Jesus disse, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? Aquele, vocês lembram o detalhe? Você não pode esquecer isso, senão vocês podem ficar fora aí, não é? Do reino dos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então ninguém pode andar na perversidade e achar que está no céu, porque fala Senhor, Senhor, porque chora nos templos, porque acha que fez uma oração poderosa e etc. Não. E aqui, Hebreus de número 6, é um texto dos mais delicados, que nós temos nas escrituras para interpretação. Alguns acham que esse texto fala de perda de salvação, e ele não fala. Ele fala dessa experiência de pessoas que estão no nosso meio, que um dia faz uma profissão de fé, e fervorosa, e chora, e fala, agora minha vida vai tomar um outro rumo, aquela coisa toda, e depois se afastam da presença do Senhor, e esteve ali, participou da ceia, cantou com o povo de Deus, orou, participou daquele clima gostoso do culto, a sua alma encontrou refrigério, ele voltou para casa, que coisa boa é adorar a Deus, e dali a pouco não quer nem saber daquilo mais, afasta, some, e você vai visitar, o pastor vai visitar, que nada, aquela igreja lá, uma turma de hipócrita, e não é isso? Aqueles irmãos que acolheram, vira tudo hipócrita na visão da pessoa, ninguém presta, é tudo fingido. Vocês já passaram por isso? A gente como pastor passa muito por isso, não sei se vocês já passaram. Então assim, aí fala assim, mas Senhor, como é que pode isso? Um dia fez uma profissão de fé, aí é onde algum pensa assim, perdeu a salvação. Não, João vai explicar aqui, porque ele não era um salvo. Hebreus vai falar isso, ele não era um salvo, ele experimentou dos poderes do mundo vindouro, ele participou da ceia com os irmãos, ele participou da graça de Deus, no sentido de estar aqui, aprendendo a palavra de Deus, às vezes sentou na mesa do Senhor conosco, tomou a ceia conosco, participou da graça de Deus, né? Mas não era um salvo. A prova que não era um salvo é que ele não perseverou. Se ele fosse um salvo, ele perseveraria em meio a todas as lutas, as adversidades. Então João, no capítulo 1, no 1 de João 2,18, vai dizer assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É o fim da ilusão. Pastor, então ele não era um salvo e perdeu a salvação? Não. Ele teve algum convencimento do evangelho, se emocionou com aquilo ali, se empolgou e fez uma profissão de fé dentro daquilo que ele entendia no momento, mas ele nunca foi um salvo. Jesus disse uma vez assim para algumas pessoas, porque dizem meus discípulos, se vocês não fazem o que eu vos mando, não faz a minha vontade, né? Então, eu penso que enquanto a gente ouve um estudo desse, até eu como pastor, enquanto estou dando um estudo desse, eu estou também fazendo uma avaliação da minha consciência. É isso que está passando por vocês agora, nesse momento? Quando eu estudo esses assuntos, eu faço constantemente uma avaliação da minha consciência, da minha vida, diante de Deus,
E é isso que a gente tem que fazer. Porque hoje em dia, irmãos, está se misturando muito as coisas. Parece que crente fervoroso é aquele que fica gritando, chorando, sapateando nos templos, mas que não tem uma vida com Deus no seu dia a dia. Pois não, Maria, mas o Milton. Ô Milton, a Maria, porque primeiro as damas, né? Sim, sim. A Maria está perguntando aqui o seguinte, mas uma pessoa não pode afastar e voltar, pastor? É a mesma? Vocês combinaram na alma aí um com o outro, viu? É a mesma pergunta que o Milton ia fazer. Por isso foi bom deixar eu falar primeiro, né, Milton? Irmãos, o que acontece é o seguinte, não cabe a nós esses julgamentos. Não compete a nós esses julgamentos. Tanto que em Deuteronômio 29, que nós estávamos lendo aqui, o versículo 29 fala assim, olha, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Acontece muitas das vezes, a pessoa, por algum problema, por algum motivo, afasta temporariamente da igreja. Se é um salvo, mais cedo ou mais tarde, ele vai retornar, o Espírito de Deus vai inquietar a sua alma, vai trazê-lo de volta. Isso aqui, nós vamos, até em alguns quadros aqui, vai clarear ainda mais para nós. Sim, e se não é um salvo, poderá ser alcançado, né? Essas investidas, porque o tempo de Deus na vida de cada um de nós é diferente. Vou só contar uma historinha aqui da Bíblia rapidinho. Abraão, Deus tira da sua terra e leva de Padã Arã lá para Canaã, as terras de Canaã. Aquilo ali é um trecho longo, aquilo ali dá aí uma média de uns 300 quilômetros ou até um pouquinho mais. É um trecho longo, e naquele tempo que não tinha telefone celular, nem fixo, nem carro, nem estrada, não é? As coisas eram muito difíceis. Quem ia para nunca mais voltar, né? Quem foi para nunca mais voltar. E de repente eles estão lá nasceu Isaac, na terra da promessa, estão ali na terra da promessa. E de repente nasceu lá de Isaac, nasceu Jacó e Esaú. E de repente Jacó fez tanta trapaceira ali naquela terra de Canaã, que nós podíamos até falar assim, não era um salvo, então perdeu a salvação, na outra teologia aí, quem não concorda, né? Ou não era um salvo, ou perdeu essa salvação, porque agora, mandado de volta lá para Padã Arã, Deus não tinha tirado Abraão de lá, debaixo da promessa. Sabe quantos anos ele ficou em Padã Arã? 20 anos. Ali em Padã Arã, ele foi escravizado pelo seu sogro e tio, como é que chama? Labão, né? Eles até brincam que ficou lá tanto tempo que ele achou Labão, né? Mas não é por causa, ele não achou tão bom assim lá, não. Labão não era tão bom assim. Mas o que acontece é que ele fica 20 anos lá, sendo tratado pela sabedoria de Deus, para depois trazê-lo de volta para a terra da promessa. Veja bem, muitas das vezes a gente retarda muitas coisas na nossa vida por desobediência a Deus, sem sombra de dúvida, né? Às vezes por desobediência, tantas coisas que poderiam caminhar melhor na nossa vida e não caminham por desobediência nossa ao Senhor. Jacó experimentou isso na pele, 20 anos longe das terras da promessa, exatamente por causa das trapaças dele, das enganações, das artimanhas dele, e ninguém pode viver na perversidade e falar assim, Deus está comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Eu penso assim, muitos filhos que nascem na igreja, que são criados na igreja, os pais às vezes assumem que por serem filhos da aliança, são filhos salvos, só que não se preocupam em perguntar, você já se entregou seu coração para Jesus? Você sabe que você é pecador? Já tratou pessoalmente com seu filho sobre essa questão da salvação? E vai assumindo que está na igreja, os professores já fizeram a sua parte, está tudo certo, e daí de repente fica adolescente, começa a ter mais amigos na escola que não são da igreja,
Uhum. Eu pessoalmente, eu entreguei meu coração a Jesus com 11 anos de idade. Até lá eu achava que Deus era um Deus irado, que eu não tinha condição de ir para o céu, e não tinha. Alguém não tinha me falado assim, não, mas Jesus morreu por você. Eu sabia que Jesus tinha morrido. Mas então você tem aquela coisa, tem a experiência pessoal, ela é parte de todos nós. Ninguém é salvo pela fé dos pais. Não. A convicção, sem dúvida, e essa convicção que é uma obra do Espírito Santo nos nossos corações. O consolo ali é que Jacó não perdeu a promessa dele por causa daquelas coisas. Deus tratou com ele e o trouxe de volta. Isto é o que serve também de consolo para nós, que Deus vai tratar com um salvo e vai trazê-lo de volta se ele estiver fora do rebanho do Senhor. Aqui fala o seguinte, olha, a certeza da salvação, que verdadeiramente, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência. Então, este é uma convicção interna que o Espírito Santo dá ao nosso coração. Então, não é uma certeza que é meramente um pensamento positivo, é uma convicção de livros que eu li num livro, né? Não, é uma convicção interna que o Espírito Santo dá aos nossos corações. Então, a segurança da salvação não é uma ilusão. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, igualmente, obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem uma outra versão que fala assim: ora, essa esperança não nos ilude. A gente usa o termo e não nos confunde, que é da nossa versão atualizada. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela usa uma expressão assim: essa esperança não nos ilude, não é uma ilusão. Ah, você acha que é salvo. Muitas pessoas que não têm essa convicção interna acham que o crente é arrogante quando ele fala que tem certeza da salvação, não entende as coisas do Espírito, não é verdade? Então não é arrogância, aliás, não pode ser arrogância. Se é arrogância, não é o que a Bíblia ensina, porque nós devemos ter grande humildade, submissão e gratidão a Deus por isto. Mas essa esperança não é uma ilusão. Para o mundo é uma ilusão. Eles não entendem isso. Falam assim: é ilusão, está iludido, acha que é salvo. E outros falam assim: acha que só eles são salvos, né? E então tem gente que fica indignado com isso, por não entender esta convicção interna do Espírito Santo no coração da igreja, no coração de um salvo. Então Paulo está dizendo: essa esperança não nos ilude, não nos confunde por causa do testemunho interno do Espírito Santo nos nossos corações, diz ele lá, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas tem dois pilares muito fortes para essa segurança nossa. Quais são os dois pilares? Está na lição. Um são as promessas de Deus, e o outro, são dois pilares. Um são as promessas, e o outro, o selo faz parte da promessa aí. São duas coisas que podem nos dar, segundo a palavra de Deus, a segurança desta salvação. Vou deixar vocês procurarem na lição, para ficar esperto na lição agora. O que vocês não estudarem em casa, vocês vão ter que estudar agora. Estão todo mundo de castigo aí. Acharam? Um é o testemunho, um é a promessa. E o outro? Achou aqui, ó, o juramento de Deus, a promessa e o juramento.
Isso está em Hebreus, o texto citado aqui, Hebreus 6, de 13 a 19. Quer ver? Vamos todos abrir lá nesse texto. Hebreus capítulo 6. O versículo 17 e 18. Esses versículos 13 a 20, está falando aí que Deus fez uma promessa a Abraão, e como muitas pessoas acham que Deus jurou para Abraão, né? Deus jurou para Abraão que seria fiel. Não, irmãos, Deus não jurou para Abraão que seria fiel. Abraão testemunhou esse juramento de Deus, mas Deus jurou por si mesmo. Deus não jurou por Abraão, Deus jurou por si mesmo. E o texto aqui de Hebreus diz que ele jurou por si mesmo, porque não tinha lá ninguém superior a outro para ele jurar, para ele jurar, né, Adaia? Ele jura por si mesmo. A gente pensa que ele jurou por Abraão. Abraão, se a sua descendência for fielzinha, boazinha, eu salvo você, a sua descendência. Não, Deus jurou por si mesmo. Ele fez uma promessa a Abraão e jurou por si mesmo. Não tinha ninguém superior a ele. A gente fala, juro por Deus, né? Aí, né? Tem muita gente que faz esses juramentos. Juro por Deus, está jurando por alguém superior, mas Deus não tinha alguém superior. Então, jurou por si mesmo. E está aí falando da promessa, né? E o texto todo está falando da promessa, mas no 17 fala assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros de quê? Da promessa. Mostrar o quê? Está aí, a imutabilidade do seu propósito. Vamos entender isso aí? O que é a imutabilidade do propósito dele? Que ele não vai mudar de ideia. Por isso que Paulo vai usando uma linguagem assim, dialética, e fala assim, como é que é? Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Eu esqueci a linguagem que ele usa aqui, mas aí ele fala assim: se somos infiéis, aí não dá mais para Deus acompanhar a gente, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. Então falar, pastor, Deus pode tudo. Não, irmãos, Deus não pode tudo, não. Não se escandalizam com isso, não. Deus não pode tudo, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode pecar, não é? Então, é da imutabilidade, a imutabilidade, Sônia, do propósito dele. Olha, isso não é maravilhoso? Então, mostrar a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, está vendo? Deus não pode mentir. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Quais são essas duas coisas imutáveis de Deus, com respeito à nossa salvação e com respeito à nossa herança, à nossa salvação? Quais são essas duas coisas imutáveis? A promessa que Deus fez, e para garantir essa promessa ele fez o juramento. Então, a perseverança sua e minha, porque Deus persevera em nós, não é isso, Cleito? Se dependesse de nós, coitado, nós já teríamos julgado a capa há muito tempo, né, Manuel? Porque eu pergunto para você, quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes a gente pensa em desistir? Não vou mexer com isso mais não. Não vou desistir. E por que não desiste? Porque Deus persevera em nós e não deixa a gente desistir, Flor. Quando a gente fala, Senhor, está difícil demais, eu não vou mais, eu vou desistir disso, né? E a gente não desiste porque Deus persevera em nós. Se fosse nós mesmos, por nossa carne, já teríamos desistido há muito tempo, né? Por isso que eu creio no remanescente fiel. Deus tem um remanescente fiel dele
sobre a terra, todos os tempos teve. Quando Elias falou assim: Senhor, mataram os teus profetas e eu fiquei sozinho. Ele falou assim: não, Elias, tem 7.000, tem boca que nunca beijou a Baal, joelho que nunca se dobrou a Baal. Você está pensando que está sozinho, mas tem 7.000 em Israel. Quando ele pensava que não tinha mais ninguém, tinha 7.000. Você já pensou? Então o remanescente fiel, Deus sempre preserva. Então as duas coisas que está dizendo aqui, que a dupla segurança da nossa salvação. E aí vai ter uma série de textos para nos mostrar isso. Eu quero destacar alguns aqui. Nesse próprio texto de Hebreus, que fala da promessa e do juramento, fala dessas duas coisas imutáveis. Então ele vai falar assim: os herdeiros da promessa de Deus, eles estão firmados na imutabilidade do propósito de Deus. Deus não muda a sua ideia. Por isso que ele diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Por que nós podemos ter a segurança, a certeza da salvação? Não é uma coisa intelectual nossa, não, irmãos. Não é uma convicção intelectual que eu tenho aqui, por acaso, que eu li em algum lugar. Não. É por causa dessas duas coisas, da promessa de Deus e do juramento de Deus. Então aqui fala assim: olha, por mais assustadora que pareçam as circunstâncias, apesar da teimosia ou da teimosa inclinação para a rebeldia da nossa natureza carnal, a salvação é segura, porque o pacto é firme. É nas misericórdias de Deus que nós estamos firmados, não é na nossa própria carne. Por isso que o justo viverá, por quê? Pela fé. Que coisa maravilhosa. Nós não vivemos pela nossa carne, nós vivemos pela fé. Está difícil? Vamos em frente, pela fé, não é isso? Está dificultoso? Vamos em frente, é pela fé, não é pela nossa carne. E aqui está dizendo que é definitiva, não é coisa assim temporária, passageira. Ela será revelada no último tempo, mas ela é definitiva. E essa promessa é a segurança da salvação. 1 de Pedro 1,5, que é o texto da nossa lição, fala assim: guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, tem dois lados aí. Quando diz respeito a Deus, os fundamentos da nossa salvação são imutáveis. A promessa e o juramento de Deus são imutáveis. Então, misericórdia, fidelidade de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Graças a Deus, não é uma vez por ano. Já pensou se fosse só no dia do aniversário? Você ia ter o direito de ter um dia feliz por ano, né? Só no dia do aniversário. Não, ela se renova a cada dia na nossa manhã. Da nossa parte, o que resta, irmãos, é a expressão de louvor. Muitos irmãos falam assim: não, pastor, estou fazendo por onde, né? Eu estou fazendo por onde? Para o céu. Não está não, irmãos. Cristo fez por onde? Por nós aí, não é? Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz. O que cabe a nós agora é agradecer a Deus. Aqui fala assim, olha, Miqueias, o profeta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Que coisa maravilhosa, né? Não se lembra mais dos nossos pecados,
lança-os na profundeza do mar. Tem muitas pessoas que têm medo. Eu já vi uma vez, e tinha um colega meu na classe, assim, eu lembro disso com muita clareza, o professor dando aula de teologia sistemática sobre a segurança da salvação, e ele chorou, que falou assim: eu pensava que eu ia chegar diante de Deus, que ele era um homem muito difícil antes de se converter, e ele falou assim: na minha consciência eu pensava que eu ia chegar diante de Deus e Deus ia me cobrar os meus pecados um por um, e apontar: agora você está querendo entrar no meu céu, dando uma de bonzinho aí, né, seu Cristiano? Mas eu estou lembrado daquele dia lá, pensa que Deus ia, né? E tem muitos irmãos que às vezes andam oprimidos na vida cristã, porque pensa que vai chegar no dia do juízo final, e Deus vai ficar lembrando dos pecados que ele cometia antes de ser um salvo. Fala assim: agora você quer dar uma de bonzinho aí, mas eu sei que você fazia isso, entendeu? Então é uma salvação pelas obras, nunca pela graça de Deus. Então o texto aqui está dizendo: olha, Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. É muito interessante a gente saber entender a palavra de Deus, né, presbítero? É muito interessante, porque assim, quando a Bíblia fala que Deus não vai lembrar mais dos nossos pecados, fala assim: opa, deu amnésia em Deus, coitado, né? Deu uma amnésia nele, ele esqueceu, né, Sônia, dos nossos pecados. Não é assim não, irmãos. Deus não dá amnésia nele não, ele nunca esquece das coisas. É não esquecer no sentido de não cobrar aquilo. Não é amnésia. Ele não vai nos cobrar aquilo, está perdoado. Na cruz, exatamente por causa do sacrifício de Cristo. Até aqui está clara a nossa aula, está tranquila? Vamos em frente? Então, aqui vou falar rapidamente, o selo e testemunho do Espírito. Então aqui agora vai falar da ação do Espírito Santo, nos dando a convicção interna. Presta atenção, não é uma matéria meramente intelectual. Assim, não, eu li lá, né, eu estava na faculdade, li lá sobre ciências políticas, fiquei convencido que o socialismo é o melhor regime para ser implantado no mundo. Intelectualmente ficou convencido. Não é o nosso caso aqui, tá certo? Então, essa segurança da salvação, ela é um testemunho do Espírito Santo no nosso coração. Presta atenção nisso. Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 1, versículos 13 a 14, ele fala que nós fomos selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa. Lembra desses dois, dessa dupla segurança da salvação? Promessa e qual outro? Juramento. Irmãos, não esqueçam isso, tá bom? Promessa e juramento. Então, aqui agora está falando, nós fomos selados com o Espírito Santo de quê? Da promessa. Então, aqui o autor falou até muito bem, o Espírito Santo, ele está sendo aqui tratado, relacionado à obra da salvação, da redenção, tá certo? Porque tem o Espírito Santo fazendo a sua obra na criação, né, em vários outros aspectos amplos da vida, mas aqui é com respeito à salvação. Então nós fomos selados com o Espírito Santo, e ele também é o penhor da nossa herança. Lembra quando o rei batia aquele anel dele, selava ali, e aquela carta estava selada com o anel do rei, etc, era uma garantia para não ser lacrada, etc, para não ser, adulterada, né, para ficar o lacre. Então, aqui está dizendo que essa é a marca que Deus coloca em nós, o Espírito Santo. Ninguém converte sem a ação do Espírito Santo no coração dele. Nós temos que tirar essa ideia de, não vem pelo amor, vem pela dor, né, pastor? Não, Senhor, pela dor
dor, ele morre miseravelmente na dor, se não houver uma ação do Espírito Santo dele. Na hora da dor, ele pode até ficar mais sensível, mas se não houver uma ação do Espírito Santo do coração dele, não conheço salvação por sofrimento, salvação por inocência, não conheço nada disso. A Bíblia não dá margem para isso. A salvação é pela graça de Deus, exclusivamente. Então ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia que nós já temos hoje da nossa redenção. Então aqui está falando assim: nós não recebemos o Espírito Santo para levantar a mão, ir à frente na hora de um apelo evangelístico. Não é esse aqui o quadro, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma garantia com a qual Deus nos sela para o dia da redenção. E se alguém se rende a Cristo, é porque o Espírito Santo habitou e fez a obra no seu coração. Não é por causa do apelo, é por causa da ação do Espírito Santo. Enquanto o pregador está aqui pregando, o Espírito Santo está constantemente apelando ao coração do pecador e convencendo do seu pecado, da justiça, do juízo, e apresentando a pessoa de Jesus Cristo a ele. Então, o Espírito, como garantia, ele vem morar nos nossos corações no dia da nossa salvação. Batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que conversão. Você só se converte se você é batizado com o Espírito Santo. Tá certo? É uma ação de Deus no coração do pecador. Então, ali nos dá a garantia. Além da garantia, fala aqui de uma filiação testemunhada. Isso aqui é interessante, irmãos, porque é o seguinte: aqui vai falar sobre o problema da dúvida e do medo. Mas alguém abra Romanos 8, 15 e 16. A dúvida e o medo. Eu tenho visto hoje em dia tantos crentes que parece que tem um medo do diabo. Tem um medo do diabo. Tem um medo de maldição de cigano, de mal olhado, de, o que mais? Gato preto, né? Passar debaixo de escada, macumba, não é? Maldição hereditária, maldição de praga de cigano, não, eu já falei, né? Tem um monte de crente que ainda fica com medo dessas coisas. Isso é um contrassenso. Eu quero que vocês entendam isso. Medo, às vezes, de sonho, do que o outro falou. Há poder na sua palavra, e palavra de maldição, e tanta coisa, tanto encantamento em cima disto, né? Será que nós precisamos de ter medo dessas coisas como um salvo? Será que nós fomos salvos para continuar atemorizados pelo engano de Satanás, pelas superstições, por essas obras malignas, ou por essas coisas que atormentam a alma daqueles que não têm o Espírito da verdade no seu coração? Será que a nossa saúde espiritual está presa a estas coisas? Eu não sou, vocês já me observaram, não sou desse pastor que fica assim, todo dia pôr a mão na cabeça de um para tirar uma coisa, tirar outra. Esses paliativos, irmãos, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o curandeiro pode oferecer o paliativo, mas o médico tem que oferecer o tratamento, não é isso, doutor Maranhão? O curandeiro pode ficar dando paliativo, o médico, doutor Calixto está ali também, tem que dar o tratamento, não é, doutor? Eu entendo como pastor assim também. Eu tenho que dar o tratamento que vai dar saúde para a sua alma. É melhor do que eu te manter doente, dependente de mim, que hoje tem muita dependência. O sacerdotismo nos nossos dias, a dependência. O pastor é o homem de Deus. A oração do presbítero Cleito não serve, não, tem que chamar o pastor, né? Irmãos, a minha oração serve igual a do Cleito, a do Adalto, a do Laércio, a do seu José Ribeiro, do Milton, da irmã Carmen, entendeu? Nós temos que tirar essa mistificação da nossa fé,
E porque a palavra de Deus é clara como água cristalina sobre este assunto, né? E então, assim, nós não fomos salvos para continuarmos atemorizados. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele falou assim para eles: agora vai lá e desamarra aquelas faixas que estão amarradas na perna dele, atrapalhando o coitado do ex-defunto andar, né? Tem que andar assim. Falou assim: porque não é justo agora um homem ressuscitado ficar andando amarrado, não é verdade? Não é justo um salvo ficar andando amarrado a estes medos, a estas superstições. Isso é quando estava no paganismo, nas trevas. Quem anda na luz anda com segurança, não é verdade? Quem anda nas trevas anda inseguro. É justo uma pessoa que anda nas trevas ficar inseguro, com medo dessas coisas todas. Mas para um salvo que anda na luz, não é justo ele ficar ainda acorrentado a estas coisas. Vamos ler aí Romanos capítulo, qual mesmo que eu falei? 8, 15, 16. Vamos ler. Eu quero que todo mundo ache aí. Eu tenho aprendido com o John Piper que hoje em dia você não pode, ainda mais para nós que está trabalhando com auditório alfabetizado, nós não podemos mais ficar só falando, está lá na Bíblia. A gente tem que pedir de vez em quando para abrir, colocar o dedo, conferir se é isso mesmo. É o convencimento da palavra e do Espírito no coração da gente. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Vamos ler juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeis o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a convicção interna, guardem esse texto, essa é a convicção interna do Espírito Santo. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, lá em João 8, 32, os judeus falaram assim: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. E como o Senhor está dizendo, conhecereis a verdade vos libertará? Jesus falou assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no versículo 36 de João 8, ele vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo vai dizer: é para a liberdade que Cristo vos libertou, não ponhais de novo em jugo de escravidão. Não vão voltar para jugo de escravidão, uma vez que nós fomos livres. Meus irmãos, eu não posso crer num evangelho que salva a pessoa e ele fica carregando maldição hereditária na vida dele. Eu não posso crer num evangelho que não faça uma ruptura com a vida desse cidadão, do antes e do depois na vida dele. Eu não posso crer no evangelho que o Espírito da liberdade, o Espírito Santo de Deus, que é maior do que o que está no mundo, de tudo enquanto é pragaiada que há no mundo aí, porque o mundo jaz no maligno e está cheio dessas coisas. Eu não posso crer num evangelho que liberta o homem pelas metades, que liberta uma perna e ele fica com a outra prensada lá. Eu não posso crer no evangelho assim. O evangelho que nós cremos é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, a segurança da salvação que nós estamos tratando aqui, ela trata deste assunto. Paulo está dizendo: vocês não receberam o espírito de escravidão para continuar vivendo escravizado pelas superstições e artimanhas de Satanás neste mundo. E ele está dizendo: há um testemunho interno do Espírito Santo no coração do crente, que testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Do contrário, você não vai ter essa convicção. Não adianta eu falar assim: não, irmãos, aqui é pensamento positivo. Repete 10 vezes comigo: sou um filho do rei, sou um filho do rei. Já viram pessoas fazerem isso? Repete comigo, até entrar na sua mente que você é um filho do rei. Irmão, se o Espírito Santo, na doçura que lhe é própria, não vir no coração da gente e testificar profundamente,
Você pode pôr o seu filho para repetir 200 vezes. Eu, como pastor, posso pôr um incrédulo para repetir 200 vezes isso, que ele vai continuar sem essa convicção interna. Essa convicção é o Espírito Santo, pela palavra de Deus, que aplica no nosso coração. E eu não quero ver meus irmãos vivendo atemorizados com essas superstições, com essas coisas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós recebemos o Espírito Santo, é o Espírito de liberdade, que nos liberta e não nos atemoriza. Ficou bem claro este aspecto aqui para os irmãos? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Às vezes tem alguma dúvida. Se tiver dúvida, vamos aproveitar aqui para a gente sanar a dúvida, não é? É tão bom a gente fazer o estudo e não continuar com dúvida. Eu quero concluir a minha aula aqui de hoje. Depois vem aqui o ponto da palavra. Então, é o Espírito Santo pela palavra. Então, primeiro o Espírito vem morar em nós, aí vai nos dar essa convicção interna. E como ele fará isso? Ele fará isto pela palavra do Senhor. Ele vai fazer isto pela palavra de Deus. Tem pessoas que ficam esperando novas revelações do Espírito. Não, o Espírito Santo já nos revelou a vontade do Senhor. O papel dele é nos fazer lembrar as palavras de Jesus. Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, ele vos conduzirá a toda a verdade. Pois não, Antônia? É aquilo que nós falamos no início. Ninguém pode andar na perversidade e se julgar um salvo. Isso aí é uma ilusão, né? Agora, Antônia, eu sou muito prudente como pastor em julgar estas coisas pelo seguinte: a pessoa, é o Espírito Santo que convence o coração da pessoa dessas coisas. Muitas pessoas custam a deixar para trás algumas coisas, custa se convencer, inclusive da guarda do dia do Senhor. Tem muitos crentes que acham que o domingo não, ele pode fazer o que quiser, igual outro dia. Custa se convencer. Então, pelo ensino da palavra, agora entra o papel da palavra. Nós estamos, a pessoa é selada com o Espírito Santo, o Espírito dá um testemunho interno, e agora vem o papel purificador da palavra de Deus, tá certo? Então, por isso que é importante estudar a palavra de Deus, porque Jesus, quando falou para Nicodemo, falou assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Quem não nascer da água e do Espírito. O Espírito ali é o Espírito Santo, e a água é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala da palavra também como a água. Imagina a sua casa toda suja. A casa é sua, você já está dentro dela, mas está toda suja. Então você vai lavando, vai jogando a água, vai lavando, não é assim? E até aquela casa ficar limpa. Assim é a palavra de Deus no nosso coração. Por isso a importância do crente ser perseverante nos trabalhos da igreja, para ouvir a palavra de Deus, para não ficar assim, pegando a coisa pelas metades, né? Então, porque a palavra vai limpando o coração da gente. Tem até a história de uma mulher que falou para o pastor, assim, procurou o pastor, não vou voltar mais lá na igreja não. Já pensou, Marinês? A mulher procurou o pastor, não vou voltar mais lá na igreja não. Eu vou lá, escuto, quando eu volto para cá esqueço tudo. Eu vou lá, escuto, quando eu volto para casa esqueço tudo. Eu não guardo o que ensina lá direito, eu não vou mais na igreja não. Aí o pastor falou: você está certa, faz o seguinte, tinha uma peneira assim, toda suja, e ele falou assim: pega essa peneira, vai lá no rio ali, pôs uma bacia, falou assim: você vai 5 vezes lá,
enche essa peneira de água e traz e coloca dentro da bacia. Enche essa bacia de água para mim com essa peneira. E a mulher ficou meio na dúvida, mas falou assim: esse pastor capaz vai fazer um milagre aqui, eu vou lá. Aí foi lá, deu a peneirada, trouxe, só caiu uns pinguinhos d'água dentro da bacia. E ela tinha que encher aquela bacia, entendeu, Antônia? Aí ela voltou lá, deu outra peneirada, trouxe, só caiu uns pinguinhos d'água. Aí ela falou assim: não, essa aqui deve ser igual o Naamã no rio. Na 7ª vez, né, o Naamã foi curado. Na 7ª vez essa peneira veio encher. Na 5ª vez, né, peneira. E foi a 3ª, a 4ª e a 5ª vez, e só caiu uns pinguinhos d'água dentro da bacia. Tudo que ela conseguiu trazer com a peneira. Aí ela falou: pastor, mas você está me fazendo fazer papel de bobo aqui. Aí ela falou assim: não, irmã, olha como que a peneira está limpinha agora. Então ele falou assim: assim é a vida do crente. Você vai lá na igreja, dá uma peneirada, parece que não traz nada para casa. Dá outra peneirada, parece que não trouxe nada para casa. Mas cada peneirada dessa a peneira vai ficando limpinha, né? Então o papel da palavra é agora fazer essa limpeza no nosso coração, entendeu, Antônia? Tirar aquelas coisas ruins. E é o Espírito Santo, é a santificação que começa na conversão e acaba só com a morte da gente. Então é o Espírito e a palavra agindo juntos na nossa vida, na nossa salvação. O que eu quero que você entenda disto, que Deus não nos escolheu em Cristo para a salvação, no sentido de fazer uma tentativa com a sua vida. Deus não está fazendo uma tentativa com você. É muito bom você saber disso. E eu quero concluir a nossa aula aqui te dizendo isto. A salvação que Deus nos dá não é uma tentativa. Tipo assim, eu vou fazer uma tentativa com a Flor. Se ela se manter boazinha, né? E se ela zelar por ser uma boa esposa, aí no final eu dou a ela garantia. Não, Ele vem nos dar a garantia direto. Mesmo sabendo que nós somos pecadores, Ele nos dá uma garantia. Então a salvação não é uma tentativa de Deus na sua vida, ela é para toda a eternidade. Ficou alguma dúvida, irmãos, do nosso estudo aqui hoje? É claro que se você está acompanhando a lição, você fala: mas pastor, faltou ainda falar na presença da fé, na vida de fé, na dependência de Deus, na vida de obediência. Eu vou deixar esse aí para você estudar em casa, porque ele já está embutido no que nós falamos aqui. O verdadeiro salvo, ele vai viver pela fé, ele vive a vida dele não na dependência da sua carne, mas na dependência de Deus, e ele vive uma vida de obediência ao Senhor. As ovelhas de Cristo ouve a sua voz e o segue, e Jesus garantiu: ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é um salvo, você tem que saber que ninguém vai te arrebatar das mãos do bom pastor. Amém? Vamos orar ao Senhor para nós encerrarmos aqui a nossa aula. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dar entendimento com referência à nossa salvação. Que o Senhor venha realmente colocar essa certeza em nossos corações, Senhor. Esteja com cada um aqui presente, com a família de cada um aqui, Senhor. Nos dê um bom domingo na presença do Senhor. E também que o Senhor nos traga também para o culto mais à noite, para estarmos aprendendo mais uma vez de Ti, o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos, Senhor. Amém. Irmãos, tenham todos um bom dia. Deus abençoe a cada um. À noite estaremos firmes aí. Lembra que nós estamos fazendo aí uma oferta missionária lá para os pneus da picape lá da Missão Caiuá? E se algum irmão não fez no domingo passado, venha preparado hoje para a gente ajudar ali os nossos missionários.